Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Então vamos prosseguir com a segunda parte da palestra, que o tema é uma nova visão da medicina, a segunda parte. E aproveitamos aí para divulgar para vocês e agradecer mais uma vez à Rede Amigo Espírita, Canal 3, que tem 10 países que nos acompanham. Dentre eles, Portugal, Bélgica, Irlanda, Itália, França, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos. E 59 cidades também estão nos acompanhando aí online. Então, isso é maravilhoso, né? Porque a gente sabe que a dimensão é muito maior, tanto aqui no plano físico quanto no espiritual, né? Que nós sabemos que muitos estão aqui também nos acompanhando nesse trabalho. Às 14h45 nós daremos início às perguntas e às 15 horas nós terminamos com essa palestra e em seguida teremos a terceira apresentação do Roberto Lúcio com o tema depressão. Ok? Então passamos agora a palavra para o Gilson e que todos tenhamos uma boa palestra aí, com certeza. Bem, então, boa tarde para todos. É uma alegria continuarmos juntos. Na verdade, a gente gostaria mesmo de uma caminha, né? Mas, enfim, o espírito necessita nutrir-se também, não somente o corpo, né? E saudamos os nossos companheiros aí, distribuídos pelas diversas partes do Brasil, até do exterior, né? Que nos acompanham. É uma alegria também chegarmos a todos os lares possíveis, né? Pela nossa tecnologia moderna. Então, continuemos a nossa caminhada, a nossa pequena aventura por conhecer as medicinas ao longo do tempo, de como elas entendiam o ser humano e o tratavam. Estacionamos, então, no começo do século XX. Estamos em 1910, na América do Norte. Até então, as medicinas de grande sucesso estavam todas enraizadas na Europa. Os médicos, ou seja, os estudantes das Américas, deveriam atravessar o Atlântico para nutrirem-se de conhecimentos médicos nas escolas de Montpellier, na França, a escola de Palermo, na Itália, a escola de Viena, na Áustria, e a escola de Berlim, na Alemanha. Estes eram os centros médicos que dominavam o conhecimento médico do mundo até então. Mas isso irá mudar. Exatamente porque, em 1910, as escolas médicas ainda sobreviviam com conhecimentos do século XIX, enquanto que a ciência caminhava a passos largos no entendimento do que era o ser humano, perscrutando tecidos e células em busca de alterações e desenvolvendo novos recursos medicamentosos para tratar as células doentes. Neste ponto, o que está doente em nós são as células. E nasce nesta época a poderosa indústria farmacêutica. Até então, a prescrição médica era bastante artesanal. Os médicos receitavam fórmulas que os farmacêuticos deveriam compor, eram fórmulas quase que personalizadas e individualizadas, mas os norte-americanos, no seu raciocínio prático,
impõe à indústria farmacêutica uma produção em série. Industrializa-se a produção de medicamentos. Os medicamentos deixam de ser produzidos nas farmácias através dos farmacêuticos para serem então produzidas em grandes indústrias de medicamentos. Instala-se a era industrial na medicina. Agora sim, o médico será tratado como uma máquina de produção, que não pode emperrar para não provocar um dano na sequência industrial, na sequência de produção tecnológica da nova era que se abre no século XX, o século das máquinas, né? Surge o navio a vapor, depois do trem, o avião, né? E o século XX irá então desbravar novas fronteiras, produzir novos conhecimentos e máquinas fantásticas, né? Para terminar o século XX com a maior descoberta deste século. Sabe qual é a maior descoberta do século XX? Quem disse isso foi um repórter de Nova York. Disse ele, né? Vocês certamente imaginaram um monte de coisa aí, né? Qual a maior descoberta do século XX, né? Quem sabe o computador, né? O foguete que foi à Lua, né? O genoma humano, que foi no começo do século XXI. Qual é a maior descoberta do século XX? A maior descoberta do século XX foi a ignorância humana. O homem descobriu que ele é ignorante, né? E já vocês verão exatamente por quê que esta é considerada a maior descoberta do século XX. Nosso orgulho impede de admitirmos isso como verdade. Nós nos gabamos, na atualidade, de possuirmos muito mais conhecimentos do que o homem medieval, né? Mas, enfim, o que acontece com a medicina em 1910? Dizia a vocês que os grandes centros médicos estavam enraizados na Europa. E muitas escolas médicas ainda permaneciam com resquícios do chamado vitalismo, a crença de que os seres vivos eram animados por uma energia especial, energia vital. E como tal queriam tratar o ser humano. Mas a ciência caminhava por outros caminhos. A ciência nos fazia crer que o homem era de fato uma máquina, um amontoado de órgãos e assim deveria ser tratado. Ao mesmo tempo em que ergue-se a indústria farmacêutica, com a produção de medicamentos em séries, medicamentos agora que têm nomes comerciais e estampas coloridas nas suas capas, né, nas suas caixas. Esses medicamentos agora precisavam ser consumidos. E precisava-se de uma nova formação médica que viesse a prescrever esses novos medicamentos, dando assim vazão à poderosa indústria farmacêutica. As faculdades de medicina precisavam mudar. Precisavam de uma nova mentalidade. Elas precisavam se modernizar e acompanhar este novo avanço, o avanço da indústria farmacêutica, né? Então dizem que Rockefeller, que era um homem riquíssimo, né, um homem do petróleo nessa época, comprou a patente de diversas fórmulas medicamentosas que os médicos prescreviam nesta época, porque o médico prescrevia fórmulas, né? Rockefeller comprou estas fórmulas e passou a produzi-las em indústrias, em série. A metodologia de produção, né, desenvolvida pelo nosso Henry Ford, né? Vocês conhecem a história do Henry Ford, que é muito curioso, né? Dizem que naquela época ele montava um carro e colocava os diversos trabalhadores ao redor do carro e cada qual ia montando ali no carro a sua peça. Gerava-se um certo distúrbio, né? Um certo incômodo entre um trabalhador e outro, todos eles trabalhando ali no carro para montá-lo, né? Então dizem que o Henry Ford foi visitar um amigo no Texas que tinha uma fazenda e lá ele tinha um abatedouro de gado. E esse amigo do Texas havia bolado um jeito diferente de produzir carne bovina. Porque antes os trabalhadores
se atiravam no boi morto, né? E cada qual tirava ali o seu pedaço, né? E provocava um certo tumulto. Então, este amigo do Henry Ford, ele bolou o seguinte: colocava-se o boi num carrinho, nos trilhos, e os trabalhadores ficavam enfileirados nesse trilho. O boi era, então, puxado por esses trilhos, e cada trabalhador tirava o pedaço do boi que lhe convinha, né? Produzir. Era um desmonte em série, né? Desmontava-se o boi desta forma. Então, Henry Ford teve a brilhante ideia de fazer o contrário, né? Montar o carro dele como se desmontava aquele boi, né? Então, ele colocava o seu chassi, né, do seu carro, e aquele chassi ia caminhando por um trilho, e cada profissional ia colocando ali a sua parte, né? Aquela parte que lhe competia. Então, ele criou a produção em série de grande sucesso e com uma capacidade de produção fantástica. O Henry Ford o Rockefeller fez a mesma coisa na indústria farmacêutica. Ele aplicou a produção em série aos medicamentos existentes na época, que eram de produções artesanais, né? Então, nessa nova revolução, as escolas médicas deveriam a reaprender a prescrever os medicamentos. Então, dizem que o Rockefeller fez uma pressão no Congresso norte-americano, né, um lobby no Congresso americano em 1910, de tal forma a exigir uma modernização das escolas médicas existentes até então na América do Norte. Existiam naquele então cerca de 140 faculdades de medicina na América do Norte, e o governo americano se predispôs a doar uma quantia significativa de dólares para cada faculdade que viesse a seguir normas propostas para uma nova medicina. Cada faculdade receberia 6 milhões de dólares, desde que elas seguissem uma padronização que foi encomendada pelo governo norte-americano a um catedrático de medicina chamado Abraham Flexner. Flexner fez um estudo do ensino médico na atualidade e estabeleceu determinadas normas, determinados padrões para a medicina daquela época. E isso ficou famoso na história da medicina como o relatório Flexner, dando origem a uma medicina que chamamos medicina flexneriana, né? Uma palavra que talvez vocês não conheçam. Gera-se assim um modelo médico tecnológico, baseado na doença como um distúrbio molecular. Agora já não é propriamente a célula que adoece, mas as moléculas que compõem a célula. Essas moléculas adoecem e essas moléculas precisam ser consertadas mediante imposições químicas. O diagnóstico é técnico laboratorial. Já não interessa mais o doente propriamente dito, mas sim uma técnica que vá vasculhar os seus órgãos e procurar por defeitos nos seus órgãos. Nasce aí a indústria do diagnóstico médico, né? A terapêutica é químico-sintética. Abandona-se o uso dos medicamentos fitoterápicos, né, e outros medicamentos que tivessem origem não industrial. Então, Flexner estabeleceu que o médico deveria prescrever medicamentos químicos sintéticos para tratar os distúrbios moleculares identificados por máquinas e técnicas laboratoriais. Os remédios agora são produzidos por indústrias farmacêuticas. Instala-se, então, o mais perfeito materialismo e mecanicismo médico. E constitui-se uma medicina tecnicista, onde o médico irá evoluir para um leitor de exames e um prescritor de produtos químicos. E a química a serviço da medicina nós chamamos de iatroquímica, ou iatroquimismo. Iatro é um termo grego para medicina, né? Então, o iatroquimismo instala-se como a essência da terapêutica utilizada pela medicina. Essa medicina mostrou-se uma medicina de grande sucesso, sobretudo comercial, uma medicina altamente lucrativa e uma medicina, então, que estava baseada em aparelhos
e a necessidade de desenvolvimento de novas aparelhagens que viesse, então, escrutinar o organismo humano e identificar as partes que não estão funcionando adequadamente, dentro da proposta do reducionismo, né? Que nós já explicamos a vocês. Para se entender como funciona o todo, nós temos que vasculhar as partes, né? Estudar as partes para compreendermos o todo. O homem agora é uma máquina, sem alma, não lhe interessa mais a alma, né? Desenvolve-se então essa nova medicina, onde o doente agora é um número, é um leito, é um fígado, é um exame laboratorial. E o médico, né, vai se tornar um técnico da saúde, onde muitas das vezes ele não precisa nem saber quem que ele está tratando. Quem é este fulano, né? O que traz esse fulano na sua alma? Qual é a história de vida desse sujeito? Por que que, enfim, ele está com determinadas perturbações? Porque o foco agora é a perturbação física em si. Se o indivíduo não tem uma perturbação física, não tem uma alteração laboratorial, ele não está doente. Ele torna-se um problema para o médico, porque o médico não sabe como lidar com esse tipo de enfermo. Um enfermo que diz estar doente, mas não tem doença, né? Ele chega então a ser negado pela medicina, muitas vezes ridicularizado pelo médico. Não, vai-se daqui, você não está doente, porque as minhas máquinas não detectam em você alteração alguma. Esse tipo de medicina de grande sucesso vai inverter o fluxo da medicina. Agora, o centro médico vai situar-se na América do Norte. Estamos na atualidade, né? Não é isso? E os estudantes de medicina agora vão inverter o fluxo, né? Da Europa para a América, né? E a medicina agora vai mudar o trânsito transatlântico, né? Agora o trânsito é da Europa para a América, né? Esta é a medicina da nossa atualidade. O homem descobre um novo um novo filão, uma nova mina capaz de proporcionar a poucos lucros exorbitantes. Desenvolve-se uma espécie de loucura que nós ainda vivemos. O pressuposto de que com drogas da mais artificial composição, nós poderemos proporcionar ao homem a saúde perfeita na Terra. O homem poderá ingerir pílulas das mais diversas qualidades e, através deste artifício, curar todas as suas enfermidades. Um belo sonho, evidentemente, né, que o homem aninha na sua alma, né? Mas por trás disso tem a febre de lucros, né? Por isso nós pusemos aí essa gravura, né, mostrando indivíduos altamente interessados em outras coisas que não propriamente o bem-estar humano, infelizmente, né? Embora não possamos, evidentemente, né, reconhecer que indústrias laboratoriais genuínas e médicos estão empenhados, sim, em trazer conforto e saúde para o ser humano. Mas existem aqueles, né, que vislumbraram apenas a possibilidade de lucros, né? Um novo ouro, o ouro, né, fármaco-químico. E hoje nós temos, de fato, né, uma medicina que pesa não só nos nossos conceitos, mas também nos nossos bolsos, né? Nós temos medicamentos que o homem se utiliza que são mais caros que diamantes, muito mais caros que ouro, né? Basta um colíriozinho que vocês usam aí para o glaucoma. Calculem quanto custa cada gotinha, né? Para vocês verem que é muito caro, né? Uma gotinha sai aí por 2, 3, 4 reais. Uma gotinha, né? Desses medicamentos que tem lá pouquíssimas, um fundinho de vidro só, né? Não é isso? Então estamos aí em plena era do iatroquimismo. Enquanto isso, a ciência lá fora continua os seus passos. 1859, Darwin descobre que estamos subordinados à evolução. Somos filhos da evolução. E a evolução é uma elaboração do acaso. Nós
experimentamos, ou a vida em si, né? Todos os seres vivos experimentam mutações casuais, aleatórias. Essas mutações são subordinadas à seleção natural. Se são vitoriosas, são transmitidas à sua descendência e assim opera-se a evolução, produzindo seres paulatinamente mais complexos, mais organizados e mais vitoriosos diante dos desafios da vida. É intrigante como que a evolução em si é um processo inteligente, mas o homem entendeu que este processo existe de per si, não tem uma orientação, ele se orienta a si próprio, né? Ele é aleatório. Ainda que Darwin não tivesse afastado a possibilidade de que Deus se utilizava da evolução para criar. Ele afirma no seu livro Evolução das Espécies, A Origem das Espécies, publicado em 1859. A vida mostra-se assim grandiosa sob esse ponto de vista, com todos os seus poderes originados de um princípio divino, talvez único. Mas os seguidores de Darwin irão dispensar qualquer tipo de orientação superior à evolução. A evolução se dá por si mesma. Não há uma entidade que possamos imputar à sabedoria da evolução. Nós comparamos isso a uma espécie de fábula, né? Nós dizemos que é a grande fábula do século XX. O século XX nos trouxe diversas fábulas. Uma delas é a crença de que a evolução cria os seres biológicos. Outra delas é que o acaso gera a evolução, que a vida é produto do acaso. Chamamos isso o milagre do acaso, né? A ciência do século XX e ainda do século XXI nos pede para acreditarmos num verdadeiro milagre. O milagre produziu o DNA. O milagre produziu a vida com toda a sua tamanha complexidade. O milagre do acaso, né? Mas, enfim, estabelece-se esses fundamentos edificando uma biologia mecanicista, uma biologia sem vida, uma biologia de cadáveres. Porque os seres vivos agora são produtos de acaso, são conjunturas biomoleculares organizadas ao longo dos milênios pelo mais puro acaso. O homem se transforma, além de uma máquina, em filho do acaso. E o acaso é o mesmo que nada. Dizemos que o homem do século XX perdeu a sua paternidade. Perdeu o senso da sua origem, do seu destino. Tornou-se um órfão no universo. Não é verdade? Somos filhos do nada. Portanto, estamos destinados ao nada. Isso é angustiante para a alma humana. O universo, então, de uma máquina transformou-se num imenso caos, num imenso vazio. Somos agora filhos deste caos, deste vazio, deste nada. O nada produziu o universo, não é isso? Nascemos do nada e estamos fadados ao nada. Não é à toa que a depressão será a doença do século XX. Uma das causas está enraizada na visão de mundo do homem do século XX, o moderno homem do século XX, nos seus conceitos, na sua mentalidade considerada ultramoderna, mas ele perdeu o fio da meada, né? Ele perdeu a noção de que ele é um espírito. Estão pedindo aqui que o veículo placa DCD 6985, um veículo Vectra, está estacionado numa garagem. Por favor, se vocês forem proprietários desse veículo. Ninguém? Não? D de dado, né? DCD 6985. Não? Ninguém? Não é conosco? Pois bem, o que é que nós diríamos da evolução dos carros se imaginássemos que os carros evoluíram bastante no século XX, não é? Imagine as furrequinhas lá do começo do século XX, aqueles calhambequezinhos, né? E hoje, um dos nossos carros modernos, com computador de bordo, GPS, né? E todas as quinquilharias eletrônicas, né? Formato aerodinâmico, conforto, segurança.
houve uma evolução dos carros, não houve? É evidente, né? Dos Fordinho T e tudo mais até hoje, né? Será que se eu pedisse para vocês acreditarem que os carros evoluíram por si sós, porque as suas peças foram se modificando aleatoriamente ao longo do tempo e foram produzindo esta evolução, alguém aqui acreditaria nisso? É evidente que não. Tem uma inteligência orientando a conformação dos veículos, não tem? Claro. Pois é, esse absurdo que a ciência quer que acreditemos quando nos diz que as mutações produzem a evolução biológica, né? Os órgãos, as células, as moléculas, elas interagem, né? Vão se moldando com o tempo e produzindo efeitos inteligentíssimos. Nós não podemos abrir mão do princípio que nos diz que somente a inteligência pode produzir efeitos inteligentes. Então, se nós observamos uma inteligência na direção da evolução, temos que imputar à evolução uma inteligência. E se essa inteligência nos escapa, temos que admitir a existência de inteligências superiores, né? Isso é muito evidente para nós, talvez fosse evidente para Darwin, não sabemos, né? Enfim, em 1953, Watson e Crick, dois pesquisadores, descobrem que uma molécula situada no núcleo da célula, chamada DNA, abreviatura de ácido desoxirribonucleico em inglês, né? Que é inverso, né? Desoxirribonucleico acid, DNA. Esta molécula se responsabiliza por toda a inteligência da célula. Essa molécula traz os moldes das proteínas de que se compõem as células. Portanto, o DNA seria o diretor da vida. Seria o instrumento que comanda toda a estruturação dos seres vivos. Descobre-se um novo Deus, né? O século XX deveria ter feito uma estátua do DNA para que nós a adorássemos, né? Adorássemos o Deus da carne, né? Porque agora, se nós somos feios ou bonitos, a culpa é do DNA. Se somos inteligentes ou burros, é o DNA, né? Se o nosso cabelo é ruim ou bom, segundo os nossos critérios, a culpa do DNA, não é? O DNA, então, torna-se o grande vilão da saúde humana, porque agora vamos entender que se as nossas biomoléculas estão com defeitos, é porque elas foram fabricadas por um DNA defeituoso. Portanto, o DNA seria o determinante da doença humana, porque, enfim, seria o último elo desta cadeia de alterações que nos leva a adoecer. Se nós adoecemos das células, as células adoecem por causa das suas moléculas, as moléculas adoecem por causa do DNA, né? Surge a medicina genética, com novas promessas de favorecer-nos a saúde perfeita na Terra. A promessa de consertar o nosso DNA, endireitar o nosso DNA para que o DNA produza moléculas saudáveis e, consequentemente, células saudáveis, órgãos perfeitos, homem perfeito. Novo sonho do homem, né? A eugenia. Será isso possível? Vamos logo adiantar para vocês. Nós podemos construir um músico perfeito, dando para uma pessoa um instrumento musical perfeito? É suficiente para produzirmos um músico perfeito? Que ele tenha um instrumento musical impecável? Não adianta. Podem colocar nas minhas mãos um violino de Stradivarius, né? Os mais perfeitos já fabricados pelo homem. Eu não vou produzir música alguma, senão guinchos intoleráveis, né? Não é suficiente um instrumento perfeito para se produzir um músico perfeito. O músico requer adestramento, não é? Além de adestrado, aí sim ele requer um instrumento. Ele é uma conjunção, né, da sua habilidade e o instrumento. Está claro? É claro que se o instrumento quebrar, ele não irá produzir a sua música, porque ele depende do instrumento. Mas o instrumento por si só não produz música. Está claro?
Então torna-se evidente para nós que o instrumento é o nosso corpo, o músico é o espírito. De pouco adiantará a nossa medicina nos favorecer com um corpo perfeito, se o nosso músico, o nosso espírito, não estiver adestrado na arte da saúde, pouco adiantará. Ele produzirá guinchos, ruídos estridentes que irão danificar o seu instrumento. Isso é evidente para nós, não é? Portanto, o sonho humano não vai ser atingido com o pleno controle do código genético. Mas nesse instante nós temos uma nova visão do homem, da qual já falamos. O homem é produto do acaso. É uma máquina casual. Vocês já imaginaram alguém que nunca tenha visto um relógio e de repente acha um relógio? Pega o relógio, vê que o relógio funciona, desmonta o relógio, vê que ele está feito com muita inteligência. As suas engrenagens se encaixam perfeitamente, ele produz um movimento harmônico, coerente. É um maquinário extraordinário, um simples relógio. Será que nós iríamos considerar que esse relógio surgiu por um acaso? Que aquelas pecinhas nos milhões de anos se encontraram, se entenderam e se colocaram ali dentro daquela caixinha e se puseram a funcionar por um acaso? Entender agora o que nós estamos dizendo, chamando milagre do acaso? A ciência do século XX nos pediu acreditarmos nesta fábula. Porque os seres vivos são verdadeiros maquinários, perfeitos, com peças que se encaixam, É um conjunto muito bem organizado, um órgão interage com o outro, produz o que os outros precisam, De tal forma que todos, trabalhando conjuntamente, produzem um ser unitário e coerente. Mas isso surgiu assim, do nada, por um acaso? Esta é a fábula que a ciência nos pede acreditar, Pois bem, e é verdade que o código genético... Gente, eu estou perdido aqui no tempo, É 2h30, que nós devemos terminar? É verdade que o código genético tudo produz? Falávamos para vocês de crises paradigmáticas. Na atualidade, nós vivemos uma crise paradigmática dentro da própria ciência, dentro da própria genética. Em 2001, o homem anunciou a leitura de todo o código genético humano. O homem passou a conhecer com exatidão a sequência com que os genes estavam estabelecidos dentro desta fita, uma fita em forma de escada contorcida, uma fita helicoidal. Então, o homem identificou exatamente a composição dessa estrutura que no seu conjunto se chama genoma. Desenhou-se o genoma humano. E Francis Collins, o chefe do projeto Genoma, anunciou então, exatamente na Casa Branca, em 2001, a grande façanha do homem em decodificar o código genético. Agora sim. Tá, obrigado. Agora sim. O homem iria dominar finalmente o último elo da cadeia mórbida do ser humano. Se tudo está enraizado no DNA, se nós podemos desenhar e compreender a constituição desse DNA, poderemos interferir nele e, enfim, consertá-lo para que o homem deixe de sofrer na Terra, deixe de gerar as suas enfermidades. O DNA agora é tudo. Mas o homem faz algumas constatações muito curiosas. Ele constata que o genoma humano possui cerca de 33 mil pares de genes. Cada par de genes traz o desenho exato de uma molécula, de uma biomolécula, uma molécula que compõe o corpo humano.
Portanto, o genoma humano detém a estrutura, o desenho de 33 mil proteínas, né, que são as moléculas estruturais da vida. Né? Porque o código genético é um código que produz proteínas, ele tem desenhos de proteínas, e essas proteínas têm uns desenhos muito bem específicos. Por exemplo, uma molécula de hemoglobina tem uma sequência exata em que os átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, né, fósforo e ferro, a sequência com que esses átomos precisam ser jungidos para se formar uma molécula de proteína. Se um desses átomos estiver no local errado, não se produz uma molécula compatível com as necessidades do organismo. O desenho, a sequência com que esses átomos se fundem é que está registrado em um gene. E o gene está no genoma. Está claro? Então o genoma detém o desenho, a sequência com que a célula deve fundir átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, às vezes fósforo, às vezes magnésio, às vezes ferro, né? Deve então fundir esses átomos para produzir uma molécula de colágeno, uma molécula, enfim, todas as moléculas que o nosso corpo necessita para a sua constituição, né? Tá? Aí surge uma questão muito pertinente. 33 mil tipos de proteínas são suficientes para formar um ser humano? Não. Quantos tipos de proteínas nós possuímos? A ciência não sabe exatamente, mas calcula-se que perto de 3 milhões de tipos de proteínas são necessárias para a constituição de um corpo humano. Ora, onde está o desenho das outras proteínas? O desenho, o esquema das proteínas é chamado proteoma, né? O proteoma. Onde está o proteoma, afinal? Não se sabe. Nós sabemos. Está na inteligência do espírito. Está na bagagem que o espírito carrega de encarnação para encarnação. Portanto, o DNA representa um rascunho de como se formar seres vivos. O DNA não detém todas as absolutas e necessárias características de todas as moléculas que nós produzimos em vida. A ciência, então, está diante de um novo paradigma, né? Por isso chamamos isso de crise genômica. Vivemos uma crise genômica. Tanto que o nosso genoma é 99,6% semelhante ao genoma do chimpanzé. Vejam então que o que nos diferencia deste simpático macaquinho é nada mais que 0,6% de diferença no nosso código genético. 0,6% é uma diferença mínima para explicar a tamanha distinção entre um ser humano e o macaquinho. Não é? Tá claro, gente? Não se pode explicar, né? Então o código genético é um mero rascunho de como se produzir, como se constituir seres vivos na Terra. O nosso código genômico, vocês sabem, é apenas 3% diferente de um genoma de um cachorro, né? E é 16% apenas diferente de uma espiga de milho, né? Então vejam que nós não podemos explicar pelo genoma toda a sabedoria da vida. Onde está a sabedoria da vida, afinal? Né? A ciência não pode nos responder. Exatamente por isso que Francis Collins, o chefe do projeto Genoma, fez essa declaração estonteante e que muitos não se deram conta, né? Pensamos até que a ciência, de certa forma, ela está acomodando-se diante desta realidade, porque não ficou tão evidente para todo mundo, né? Diz aí o Francis Collins: a complexidade do ser humano surgiu de alguma outra fonte pela qual devemos agora começar a procurar. Né? Bacana isso, né? É uma declaração de humildade de um pensador, de um cientista que se diz, né? Se diz ignorante, né? Diante da complexidade do homem. Maior descoberta do século XX, não é? Não é verdade? Isso é alentador para nós, porque agora nós sabemos que
não vamos encontrar a cura perfeita para todas as nossas doenças na imposição do nosso código genético, através de produtos farmacêuticos. É uma ilusão do homem. O homem guarda essa ilusão, né, de que ele vai ingerir pílulas maravilhosas e milagrosas que vão consertar e resolver todos os seus problemas, até mesmo os problemas da nossa infelicidade, né? Porque a nossa ciência ainda julga possível criar-nos as pílulas da felicidade, as pílulas da perfeita saúde. Enfim, nós estamos compreendendo do ponto de vista do espírito que o genoma é um chip biológico, onde o espírito grava informações indispensáveis para que ele inicialize um novo corpo na Terra, né? Eu de propósito estou usando essa palavra que é da informática, né? Inicialize. Para inicializar, você precisa de um conjunto de informações básicas, para, em cima dessas informações básicas, gravar os seus próprios programas. Não é assim que fazemos com o computador? Quando compramos um computador, ele já vem com o seu genoma de fábrica, já vem lá com as informações na BIOS necessárias para que o computador inicialize, né? Faça a integração dos seus diversos componentes e ali você instale os seus próprios programas, não é? Mas quem cria estes programas? O programador, não é? Seria novamente um absurdo se nós encontrássemos um computador, jamais tivéssemos conhecimento de um deles e, diante da interrogação, mas o que faz essa máquina funcionar? Nós vamos então aplicar o reducionismo ao computador, vamos desmontar o computador e vamos descobrir que ele tem lá nos seus chips os seus programas gravados, né? Aí nós diríamos assim, olha, o que produz o computador e tudo isso que ele projeta na tela são os seus chips, onde existem ordens, né, gravadas, né? Seria mais uma vez um imenso absurdo, porque nos resta a pergunta, mas quem gravou essas informações inteligentes, né? Não é verdade? Quem gravou essas informações inteligentes no seu hard disk, né? É isso? Alguém bolou essas informações, né? Então, mais uma vez, encontramos uma falácia no raciocínio científico, né? Porque nos resta a pergunta, quem grava essas informações no código genético? Esses desenhos precisos das moléculas, né? Dos quais nós precisamos, de fato, para a constituição do nosso corpo. E admitimos que se esses moldes estiverem com defeitos, nós vamos produzir defeitos no nosso organismo. Não estamos contestando o valor da genética. De fato, ela é verdadeira, né? Tá claro? Dizemos que a genética é como uma fábrica de materiais de construção. A fábrica tem lá os seus moldes, os seus padrões e produz, né, os componentes de uma obra. E se você compra esses componentes numa determinada fábrica, você está sujeito ao formato desses componentes, né? Tá claro? Então, o nosso código genético a gente chama de olharia. É a fábrica que produz elementos para a nossa construção orgânica. Agora, se este material vem com defeito, a minha construção vai ficar prejudicada, né? Tá claro? Se a fábrica onde eu compro tijolos me vende tijolos curvos, as minhas paredes vão ficar defeituosas, né? Então há sim um determinismo genético, mas ainda assim nós sabemos que é o espírito quem elege para si o código genético que ele necessita para configurar o seu corpo. Então nós chegamos diante de outra falácia, que é o reducionismo. Na atualidade, o reducionismo está sendo questionado na sua validade científica. Um simples exemplo de uma ratoeira. Se vocês querem saber como que uma ratoeira funciona e por que ela funciona, se vocês jamais tivessem visto uma ratoeira, como é que vocês fariam para entender a ratoeira? A ratoeira está feita de um pedaço de queijo, uma base de madeira, uma haste de metal. Uma haste, uma madeira e um queijo. Isso explica a ratoeira? Isso explica a finalidade pela qual a ratoeira é construída?
Isso justifica a inteligência da ratoeira? Não. O reducionismo não pode explicar a finalidade última de qualquer fenômeno que seja. Porque este fenômeno está subordinado a um telefinalismo que as partes não conhecem. Esta ideia nova é chamada, então, de complexidade irredutível. Uma ratoeira está dotada de uma complexidade irredutível. A complexidade simples de uma ratoeira não pode ser justificada pelos seus componentes. Nós não podemos estudar e entender uma ratoeira desmontando a ratoeira, porque a madeira não sabe o que ela faz ali, muito menos a haste e sequer o queijo, não é? Está claro? Eles foram reunidos com um propósito, com uma finalidade última que os componentes não conhecem, não é? Esse raciocínio deu origem a um outro, que é o do planejamento inteligente, né? Existe uma inteligência que planeja esse instrumento, né? Então, estamos assistindo a uma outra crise moderna, né? A crise no modelo reducionista, que está sendo questionado. Nós podemos explicar um olho pela junção de componentes, como que é a nossa ciência? O cristalino se entendeu com a íris, né? Com a córnea, enfim, criou uma máquina que é uma verdadeira câmara digital de captação de imagens, né? Que tem o seu obturador, tem o seu diafragma, que controla a quantidade de luz que entra, tem uma película fotográfica no fundo, né? Altamente sensível aos estímulos luminosos, tem uma lente convergente para que os raios possam incidir exatamente no fundo do olho, com cálculos precisos. Isso é produto de um acaso? Querem nos fazer crer nessa bobagem, né, de que esses componentes se juntaram ao longo do tempo? É, evidentemente, um absurdo, né? O olho é um instrumento de complexidade irredutível. As suas partes não justificam o seu funcionamento, né? Diante desses questionamentos, surge para nós a visão espiritualista da realidade, que é bastante antiga, né? Embora tenha para nós aí um caráter moderno, mas de longa data o homem vem acreditando que ele é mais do que um conjunto de órgãos. Ele é um ser espiritual dotado de um corpo de energias. Várias ciências chamadas ocultas se propuseram a estudar esse composto sob esta nova visão. E esta nova visão, embora seja bastante antiga, ela está se tornando a cada dia mais atual. Nós vamos falar dela daqui para frente, né? Desde Paulo, lá em Coríntios, nós já ouvimos falar, né? Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E se há um corpo espiritual, há uma inteligência no conjunto humano. O homem, enfim, é um composto espiritual e não uma coleção de órgãos. Para subsidiar esta nova visão de homem, nós nos deparamos também com outras crises científicas da atualidade, né? O paradigma quântico, que estabelece uma nova visão de mundo. Nós vamos ter que correr bastante, né, para passar por esta nova visão de mundo. Aqui nós ilustramos o paradigma como uma ruptura de uma superfície aparentemente aquietada e, de repente, surgem novos fenômenos, né, pedindo ao homem novas compreensões da realidade. Então, a ciência quântica, ao analisar o infinitamente pequeno, ao penetrar nos depósitos infratômicos, ela se deparou com uma outra realidade muito distinta daquela que observamos no mundo macroscópico, né? A realidade subjacente que embasa a matéria, ela tornou-se estonteante aos olhos do mundo moderno, né? De tal forma que o homem começou, a partir dessas observações, a construir uma outra realidade, a construir uma outra compreensão de mundo. Nós vamos ver que isso é bastante importante para os nossos dias. Sobretudo nós, que somos espiritualistas, vamos constatar que estamos com uma ferramenta extraordinária, que a ciência está se tornando
nossa coadjuvante. A ciência está caminhando a passos largos para debruçar-se sobre o fenômeno espiritual e compreender o homem e o universo como uma construção muito diferente do que até então a ciência materialista julgava. Então vale a pena a gente prestar um pouco de atenção nesses novos critérios, né? Aqui nós temos uma visão clássica, visão de século XIX, meados de século XX, visão da ciência clássica, visão mecanicista da vida e a visão quântica, que está se desenvolvendo na atualidade e que está colocando a razão científica em xeque. Na visão clássica, partícula e onda eram coisas distintas, matéria e energia se juntavam, mas eram de naturezas diferentes. A ciência quântica descobriu que não, que matéria e energia é uma coisa só. Existe algo que se manifesta como matéria ou como energia. Então, isto fez com que a matéria se desvanecesse. A matéria perdesse o seu próprio sustentáculo, porque chega-se à compreensão de que a matéria nada mais é do que uma energia embatumada. O átomo é feito de energias. A contraparte física que pesa no átomo é exíguo, né? O átomo é um lago de energias. A matéria, enfim, morre, né? A matéria deixa de ter existência própria. O que existe é energia no nosso universo. Então nós dizemos na atualidade que os materialistas esqueceram de fazer o funeral da matéria, porque a matéria morreu, a matéria não existe mais. A matéria não é a base do universo mais, né? Então a base do universo agora é um evento quântico da mais pura imaterialidade. Não é mais a matéria, né? O que levou o nosso Fritjof Capra, né, no livro Tal da Física, fazer uma informação estonteante para nós, ao dizer-nos que o átomo é uma dança, onde não existem os dançarinos, existe a dança. Se essa dança parar, não tem ninguém dançando, porque a partícula não existe. A partícula é produto de um movimento de substratos não físicos, de substratos imateriais, né? Então a matéria perde o seu sustentáculo, se desfaz aos nossos olhos, tudo agora se evanece aos nossos olhos, né? Porque o que nos parecia tão concreto perde a sua concretude. Antes existia o vazio puro, agora não. A ciência já observou que o vazio está pleno de potências. O determinismo científico tornou-se um indeterminismo. Os eventos científicos já não podem ser mais precisados, né? Princípio de indeterminismo do Heisenberg, né? Da objetividade passou-se à subjetividade. Dos fenômenos separados, agora vamos à interconexão. Tudo está interconectado no universo. Tudo tinha sua localização no espaço do tempo, agora não. Existe uma realidade fora do tempo e fora do espaço, a não localidade, de onde tudo provém e tudo sustenta. Portanto, agora nós vivemos numa mobilidade, numa instabilidade, não na aparente estabilidade que os nossos olhos detectam para nós, né? Da ponderabilidade do universo, nós passamos à imponderabilidade. Dos fenômenos lineares, fomos à não linearidade. De partes isoladas num todo, agora um todo é uma teia de eventos perfeitamente conectado, né? Da precisão à imprecisão, do realismo ao idealismo, da ontologia do indivíduo ao todo, o holismo, do materialismo ao imaterialismo, uma palavra que não existe, mas que vai precisar ser criada, né? A causalidade ascendente passou à causalidade descendente, que nós vamos explicar agora mesmo. A realidade dualista tornou-se uma realidade monista, né? Ou seja, não existem mais fenômenos que não tem a mesma natureza no universo. Tudo no universo tem uma natureza só. Consciência, que é espírito, energia e matéria, são uma coisa só, né? Enfim, o universo deixou de ser uma grande máquina do século XX e tornou-se agora um grande eloquente pensamento. O universo é um grande pensamento, né? O que são os seres que vivem nesse universo agora? Já não serão mais máquinas, né? Não é isso? Os seres que vivem nesse universo agora são eventos quânticos. O homem é um evento quântico.
é um emaranhado de energias. O que ele traz de matéria é muito pouco. E a ciência começa a descobrir que há em nós um novo domínio que interage com o fenômeno quântico, que é a nossa consciência. E a nossa consciência torna-se também um domínio quântico, né? A ciência evolui para essa formulação: consciência, energia, matéria como uma coisa só. A matéria é um produto da consciência, né? Essa é a evolução da atualidade. E aqui a ciência quântica nos traz esse espetacular esquema, né, que nós não poderíamos deixar de trazer para vocês, chamado ordem causal fenomenológica. Isso está num dos livros do Amit Goswami, o médico quântico, né? Então, na ciência clássica, ciência de século XIX, nós tínhamos a ordem causal partindo do átomo. Ou seja, partindo das partículas elementares e as forças interativas. Elas se conjugam para formar o átomo, os átomos se reúnem formando moléculas, as moléculas se interagem, compõem células, as células desenvolvem o neurônio cria o cérebro gera consciência. Então, na velha ciência, esta era a ordem de composição dos seres vivos, sobretudo do homem, que traz em si a consciência, né? Só que a visão quântica está nos dando uma outra ordem causal. Segundo a visão quântica, existe uma consciência, um campo quântico, que gera para si um cérebro, estruturado em células que se fazem de moléculas, que são conjuntos de átomos, que são interações de partículas elementares, né? Esta ordem causal é que vai dominar o pensamento científico do século XXI. E o século XXI está a ponto de fazer uma das maiores descobertas do conhecimento humano, que é a descoberta do espírito, né? Isso aqui para nós é a descoberta do espírito. Existe uma entidade imaterial no comando da vida, estruturando para si um órgão, um veículo de manifestação, que é o que nós queríamos, né? Estamos então chegando pela própria ciência materialista à composição de uma nova visão de mundo. Um mundo que não é mais físico, um mundo que não é mais matéria, um mundo que é agora um grandiloquente pensamento, nas palavras de Fritjof Capra, né? Ora, os seres humanos que vivem nesse universo são produtos do universo. Então, os seres humanos também são produtos de pensamentos, são produtos de consciências. Chegamos assim a uma nova visão do ser humano, né? E temos aqui alguns autores modernos nos dizendo isso. Este é o criador da fórmula fundamental da física quântica, né? Schrödinger. Em algum nível, todas as mentes estão conectadas. A divisão comum do mundo em sujeito e objeto, visão antiga, mundo interior e mundo exterior, dualismo cartesiano, corpo e alma, ciência materialista, já não é mais apropriada. Heisenberg, um dos fundadores da física quântica, né? Esses pesquisadores chegaram à constatação de que nós não somos mais o que julgava a ciência do século XIX, né? Os pensamentos humanos estão remotamente ligados à natureza por conexões não locais. Somos produtos de uma não localidade. Somos agora um ser integral, né? Esta é a nova visão de homem que estamos constituindo na atualidade. Aí resta-nos uma pergunta capital. Será que a nossa medicina está acompanhando o progresso da própria ciência? A medicina está nos julgando como um amontoado de moléculas ou como um ser integral, um ser imaterial? Existe possibilidade de nós sermos tratados desta forma? Aqui está um outro exemplo convincente de que, na atualidade, a ciência está evadindo-se da ponderabilidade. Estamos caminhando para a imponderabilidade como o sustento da realidade. Aqui está a nova composição do universo dos nossos dias atuais.
Na atualidade, a cosmologia nos afirma que o nosso universo é feito de 73% de uma energia inefável, uma energia que não pode ser identificada, chamada energia escura. A ciência nos diz que 23% da composição do universo é feito de uma matéria impalpável, por isso chamada matéria negra, matéria escura, porque ela não pode ser identificada pelos nossos instrumentos e sequer percebida pelos nossos sentidos, né? Então isso soma 96%. 96% do universo é invisível, impalpável, imponderável, diáfano, sutil. Por que não dizermos fluídico, né? Né? Tá claro, gente? É muita coisa. O que sobra? 4% para a formação dos corpos que bailam por esse universo afora. Ainda assim, 3,5% distribui-se em gases intergalácticos. Gases extremamente diluídos nos espaços siderais, né? A razão de uma micropartícula atômica, né? Um próton, né? Um elétron por metro cúbico de espaço, né? O que não é nada, né? Imperceptível. Sobra 0,4% de matéria densa no universo. Portanto, os sóis, as galáxias, os planetas, os mundos e os corpos dos seres que habitam os mundos constituem 0,4% do universo. É uma fração mínima e nós podemos entender que o átomo está feito assim. A parte que pesa no átomo, que pode ser pesada e medida, representa 0,4% do átomo. 99,6% da totalidade do átomo é invisível, é imponderável, é representado por forças, por campos sutis, campos quânticos, não é? Tá claro, gente? De forma que o que representa o átomo é exíguo. Já nos falaram que se nós aumentarmos um átomo de forma que ele ficasse do tamanho da Terra, vejam bem que tamanho fantástico teria um átomo, né? O quark, que é a menor unidade de matéria identificada pelo homem, o quark teria o tamanho e o peso de um CD. Já imaginaram isso? Um CDzinho diante do tamanho do átomo, do tamanho de uma Terra. Daí vocês podem aquilatar, né, que a parte física do átomo é exígua. Se o átomo ele detivesse os seus movimentos, ele deixaria de existir aos nossos olhos. Tá claro, gente? Ele é um redemoinho de movimentos, né, de energias que nos dão a sensação de algo compacto, pesado, impenetrável, e na verdade ele não é. É uma estrutura altamente diáfana. Ora, nós somos um conjunto de átomos. Quer dizer que 0,4% da nossa composição tem peso, tem medida, é a nossa carne. 99,6% da nossa composição é invisível a nós mesmos, imperceptível, tá? Isso para nós é um imenso alento que a ciência nos dá. A ciência nos dá o aval de acreditarmos no imponderável. O que produz o ser humano é uma imponderabilidade, é um campo espiritual. Porque o que nós vemos aqui é uma casquinha exígua da nossa totalidade, né? Então, o que vocês estão vendo de mim representa 0,4% da minha totalidade, é muito pouco. É pouco demais para que eu fique excessivamente preocupado com ela todos os dias, a olhar no espelho e ver que cada dia tem uma ruguinha nova, né? E tem um cabelinho a menos, né? É muito pouco para acreditar que quando isso aqui for para o túmulo, eu vou deixar de existir. Não pode. 0,4% é muito pouco de mim para que represente a minha totalidade. A minha consciência irá sobreviver porque eu resido nos 99,6%. Né? Então agora vamos julgar isso para a medicina. Será que é válido então tratarmos essa entidade fantástica que é o homem, interferindo no 0,4% da sua totalidade, que é a matéria? Será que nós, de fato, iremos curar o ser humano, endireitando as suas biomoléculas, o seu 0,4%? Não. 0,4% é campo de efeitos, não é campo de causas.
campo das causas está nos 99,6%. Né? Então nós temos que fazer evoluir a medicina, não temos? Temos que criar uma nova medicina para os novos tempos. Uma medicina que incorpore essa nova visão da vida, esta nova visão do universo, este novo entendimento do que é a estrutura que nos alberga e, enfim, esta visão que nós detemos de nós mesmos. Não somos mais uma máquina e não podemos ser tratados como tal. A nossa medicina tem que, enfim, compreender esta realidade e partir para o desenvolvimento de novos procedimentos terapêuticos, evadindo-se do iatroquimismo. Lembram-se do iatroquimismo? O iatroquimismo vai morrer, gente. É triste dizer isso, as indústrias farmacêuticas vão nos crucificar, né? Mas os tempos futuros não irão desenvolver substâncias miraculosas que vão interferir nas nossas cadeias biomoleculares. Em absoluto, esse não será o caminho da nova medicina. Jamais. Porque a nova medicina irá entender o que de fato é o homem. Um composto sutil, um composto energético, uma unidade espiritual de uma complexidade irredutível, uma inteligência suprarracional forma o composto humano. Então nós temos que desenvolver novos recursos terapêuticos que, enfim, interfiram nessa composição totalitária do homem, que trata este homem como uma unidade, onde a parte está inserida num todo. E se o todo não está bem, não tem como a parte estar. Olha aqui uma frase interessante aqui, ó. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem alma. E porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Onde é que nós encontramos essa frase? Vocês sabem? Está quase acabando, né, senhor? Essa frase nós retiramos do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, tá? Foi Kardec que escreveu isso lá na introdução, mas ele copiou de um outro autor. Sabe de quem? É antigo isso, né? Parece moderno, né? É muito antigo, né? Século II, século III a.C., né? Isso está num dos livros de Platão. E Platão imputa como de autoria de Sócrates, né? Tá certo? Vejam lá, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós enfim chegamos a essa constatação. Nós precisamos de uma medicina que trate o todo e não as partes. As partes representam as consequências e não detêm em si as causas. Por isso nós dizemos que diante de toda essa evolução de conceitos, nós estamos com uma medicina doente. Uma medicina detida em conceitos de século XIX. Embora tenha avançado em muito nos recursos farmacológicos, né? No desenvolvimento de máquinas de diagnósticos e de imagens e na compreensão da bioquímica das patologias humanas, mas na conceituação, na visão de homem, na visão de mundo, ela está detida no século XIX. Né? Porque ela trabalha ainda com o conceito de homem-máquina. E o conceito de homem-máquina advém do conceito de universo-máquina, que é o universo do século XIX. A nossa medicina está atrasada. Ela está doente. Né? Está doente de materialismo. Ela se esqueceu de que a matéria morreu. Né? Ela está doente de especialismos. Ela esqueceu-se de que a parte não justifica o todo. Não é isso? Tá? Ela está doente de localismo. Ela não se deu conta de que não são os nossos locais que adoecem. Os nossos locais orgânicos são depositários de uma doença que não é do nosso local, é do nosso todo. Então nós precisamos de uma nova medicina. Né? Vamos deixar a indústria farmacêutica quietinha, senão nós vamos ficar prejudicados. Né? Tá certo? Então nós estamos evoluindo para o estabelecimento de uma nova medicina condizente
com a evolução da própria ciência. Não estamos evocando as ciências ocultas, os conhecimentos espirituais, o espiritismo para julgar o ato médico atual, né? Os procedimentos médicos atuais, né? Que seria válido também. Estamos falando em nome da própria ciência. É a própria ciência que desmantelou o átomo, desfez a imagem do universo como uma máquina, entendeu que existe um todo sistêmico, né? Que existe uma consciência que tudo comanda e tudo organiza. Nós precisamos aplicar esses conceitos na medicina, né? Mas, infelizmente, nós vamos ainda ter que esperar um pouco mais, sabe? Acho que na nossa presente encarnação não vamos assistir a esta nova medicina se instalar. Por isso estamos falando de um futuro que está próximo, né? De dias vindouros. Porque nós temos na atualidade algumas medicinas que já ensaiam esses novos princípios e já os aplicam na prática médica, né? Mas a medicina como um todo, a medicina como um organismo humano, ainda não se deu conta dessa realidade. Ela não tem ainda ferramentas para aplicar estes novos conceitos. As faculdades de medicina ainda não têm conhecimentos para formar um novo médico que saiba lidar com o subjetivismo humano, com a contraparte sutil do homem para curar a sua parte física. Embora já tenhamos grupos espíritas, né, que trabalham com fundamentos terapêuticos dessa nova medicina. Mas vamos delineá-la rapidamente aqui para em poucos minutos terminarmos a nossa exposição. A ciência mecanicista, ainda vigente, acha que a matéria orgânica é regida por si mesma. Uma nova medicina há de compreender que há uma consciência imaterial no comando da vida. E tudo parte dessa consciência imaterial, tanto a saúde quanto a doença. A medicina mecanicista ainda crê que o homem é uma mera coleção de órgãos independentes. Não, existe uma unidade consciente e abstrata que dá um sentido à organização biológica do homem. O pensamento é visto como impulsos físicos químicos que existem por si sós, né? Um dos grandes absurdos da visão mecanicista, né? Que entende o homem como uma secreção cerebral. Não, existe um campo imponderável que origina o nosso eu e que irradia-se na tela psíquica e transforma-se em impulsos neuronais, né? A doença ainda é vista como um distúrbio biomolecular, mas nós precisamos de uma nova medicina que entenda a perturbação do todo, mente e corpo, como fundamental na produção das nossas doenças. O fenômeno mórbio existe por uma mera casualidade, e nós haveremos de entender na nova medicina que não, a doença cumpre um papel. A doença é o remédio, nós estamos já ouvindo isso na nossa doutrina, não é? Existe uma função biológica para o patológico. O patológico não é um mero fracasso biológico. O patológico cumpre uma função, cumpre um papel. E se esse papel não se cumpre, ele continuará incidindo na nossa organização. A medicina mecanicista se baseia na especialização. E hoje nós assistimos às ultras especializações, né? Já existem médicos especializados em uma única doença. Vocês sabem disso, né? Perde-se a visão do todo, mente e corpo. Né? O diagnóstico ainda é meramente técnico, nós deveremos desenvolver um diagnóstico holístico. A terapêutica ainda é o quimismo mais artificial possível. Substâncias da mais alta inorganicidade. Substâncias inorgânicas são convocadas a tratar o orgânico. Nós consideramos isso, infelizmente, né, uma das grandes ignorâncias da medicina atual, né? Evidentemente que há efeitos, muitas vezes necessários e benéficos, mas isso não pode nos curar, né? Nós deveremos procurar por estímulos curativos auto-organizacionais, que partem da nossa capacidade de auto-organização, de autoestruturação das nossas biomoléculas, né? A medicina materialista nada quer senão o silêncio do órgão.
Se o estômago deixou de queimar, basta para a medicina. Mas isso é tudo? Evidentemente que não, né? Enquanto não atingirmos o equilíbrio do todo, o órgão não será evidentemente silenciado. Por isso, traz-se a necessidade de uso permanente de medicamentos, não é? Se você não dorme, você tem que tomar todo dia um remédio para dormir, não é? Se você está deprimido, você tem que tomar todo dia um remédio para sentir-se um pouco melhor, né? Se você tem dor de cabeça, todo dia você tem que tomar analgésico, não é? Porque você está baseado no efeito bioquímico, né? Efeito químico de drogas artificiais e de efeitos fugazes. A saúde, na atualidade, independe de atitude moral e espiritual. Será isso verdade? Não. Quando nós descobrimos que somos um todo integrado, num universo que é um todo inseparável e que funciona em base a leis, nós vamos descobrir que estamos inseridos em leis, não só físicas, mas leis biológicas e espirituais. E que se não nos dermos conta dessas leis e não nos enquadrarmos nessas leis, nós sofreremos consequências. Assim como quem não conhece a lei da gravidade universal pode ter sérios prejuízos, né? Não é verdade? Vai cair, vai se machucar, né? Tá certo? Então nós precisamos conhecer essas leis e entender que a saúde é produto de escolhas morais que se fundamentam em pressupostos espirituais. Enquanto não entendermos isto, nós estaremos na Terra sofrendo as nossas mais diversas enfermidades, né? Enfim, estamos ainda subordinados à medicina do corpo, esquecido de que esse corpo é produto de uma alma. Nós precisamos fazer evoluir a medicina para que ela verdadeiramente se torne medicina da alma. E o médico, né, se transforme num verdadeiro sacerdote, retornando às antigas bases da medicina, do Velho Egito, né, da Índia, né, da Grécia Antiga, né, do Esculápio e tudo mais. Ao admitirmos que há uma inteligência superior no comando da vida, nós advimos de um Criador, né? E portamos uma consciência imortal. Assim será estabelecido, segundo o nosso pensamento, né, o nosso modesto entendimento, assim será estabelecida a nova medicina dos novos tempos. Estamos ansiosos por essa medicina, não é verdade? Vamos cada qual de nós trabalhar para que ela se realize no mundo, fazer a nossa parte, né? Enfim, pelo menos fazer uma torcida, né? Se nada mais podemos fazer, vamos fazer uma torcida, né? Para que a medicina evolua e possa nos tratar de uma forma diferente do que tem nos tratado hoje. Enquanto não chegar essa nova medicina, quero deixar aqui, né, o conselho de que continuemos nos servindo da nossa medicina, né? Não estamos a desprezando em absoluto, continuamos, né, servindo dos nossos profissionais de saúde que com muito empenho e verdadeiro heroísmo procuram nos devolver a saúde, né? Não queremos nos desfazer deste grande esforço que toda a ciência médica tem empreendido em favorecer a felicidade humana. Que seja muito bem dito, né? Que seja bem compreendido isso, tá claro? Sabemos que na atualidade a medicina não tem ainda o que fazer senão prescrever-nos química, né? Mas guardemos o alento de que isso um dia se modificará. Bem, chegamos assim ao final do nosso longo estudo, né? No último, não quer? Ah, tá. Aí algumas leituras, né, em base a qual nós estabelecemos aí esse estudo, tá? E temos aí, eu roubei 5 minutos de vocês, né? Tem uns 10 minutos para alguma pergunta, algum debate, não é isso? Tá certo? Mas agradeço muito a atenção de vocês, né? O carinho com que nos ouviram, tá bem? Muito obrigado e agradecemos novamente a direção da casa, a Deus por essa oportunidade. As perguntas são sempre além das nossas possibilidades, né? Selecione algumas aí, porque...
Bem, essa pergunta aqui. Quais são os recursos terapêuticos disponíveis na nova medicina do todo? Infelizmente, ainda não temos. Né? Tá certo? As ideias andam na frente da nossa prática. Sempre foi assim, não é? Não é verdade? Eu poderia, evidentemente, delinear vários recursos que já antecipam essa nova medicina, né? Todos os recursos que trabalham a consciência do homem, o conhecimento de si mesmo, todos os recursos que desenvolvem comportamentos adequados ao homem, isso é uma verdadeira medicina, não é? Então, os grupos espíritas e as outras religiões também, que estão cuidando de moldar a moral do homem e tratando de configurar o homem num comportamento evangélico, estão praticando recursos ultramodernos de uma nova medicina, né? Porque nós vamos entender que nós nos curaremos por aquilo que sai de nós, não por aquilo que entra em nós, não é? Como nos disse Jesus, né? Portanto, as medicinas, as práticas terapêuticas que estão evocando o homem, né, nos seus sentimentos, nos seus comportamentos, nas suas emoções, as psicoterapias, enfim, essas medicinas que trabalham o homem e veem o homem como um todo, já estão adiantando-se com recursos terapêuticos dessa nova medicina. Porque essa nova medicina irá trabalhar com estímulos biomagnéticos, né, como posição de mãos, passes e outros recursos de natureza biomagnética que ainda desconhecemos, né? Mas irá também trabalhar com sugestões e orientações para que o indivíduo realmente desenvolva os seus próprios recursos curativos, né? Onde nós situaremos a fé como um medicamento essencial já preconizado pelo Cristo. Não é verdade? Porque Jesus não receitou ervas medicinais para ninguém, não é? O único remédio que ele prescrevia era, qual que é? Pequenininho? Fé, né? Era o único remédio que ele se utilizava. O que dizer para as pessoas que têm crenças de que suas doenças se devem à sua constituição genética ou do cérebro? Atribuem-nas à hereditariedade, considerando-a imutável. O que podemos dizer para essas pessoas é que elas são muito mais do que os seus órgãos, né? E hoje a gente já está perfeitamente ciente de que a consciência é capaz de interferir no genoma. É a nossa consciência que inibe determinadas funções genéticas ou mesmo desativa determinados grupos genéticos. Portanto, não existe o determinismo genético tal qual nós acreditávamos, né? Existem tendências genéticas. Portanto, nós não podemos imputar à hereditariedade e à nossa constituição física os nossos males, porque nós herdamos a carga genética de que necessitamos para a nossa aventura na Terra, né? Então podemos dizer para as pessoas que você é muito mais do que um conjunto de órgãos. Você é um espírito imortal. Cuide do espírito para que tenha a verdadeira saúde do corpo. É o que eu diria resumidamente, né? Bem, essa aqui não estou conseguindo ler. Vamos ver se eu consigo aqui. Se a saúde é produto de escolhas morais e espirituais, como explicar tantos problemas de saúde de Chico Xavier? Vocês estão me apertando demais, né, senhor? Eu me lembro do Chico. O Chico era muito divertido com os seus problemas, né, senhor? Na sua imensa sabedoria. Ele dizia assim: meu filho, não tem solidão não, meu filho, tem duas companheiras que não me largam, né? Uma é a angina, a outra é a catarata. Duas amigas, né? Certa feita ele estava muito doente e falaram coisas. Mas Chico, logo você está doente assim? Ah, meu filho, carne quando é ruim tem que bater dos dois lados. Não é? Bife ruim você tem que bater de um lado, virar, bater do outro, né? É difícil nós imaginarmos um espírito do quilate Chico Xavier trazendo necessidades de expiações, né? Mas temos que admitir que sim, né? O corpo físico funciona como um drenador
de desequilíbrios que nós incorporamos neles em outras eras, em outras experiências de vida. Com certeza Chico, no seu passado, né, multimilenar, trouxe desequilíbrios que necessitavam, né, de pequenas enfermidades para que ele as exonerasse de seu organismo perispirítico, né? Então ele deve ter tido catarata, angina sim, mas ainda assim sobreviveu, né, até o limiar da constituição humana, não é? E teve uma saúde invejável, né? Ai de nós tivéssemos essa saúde do Chico, né? Então eu explico as pequenas patologias que o nosso Chico teve, eu explico no seu passado, né? Na sua bagagem pré-reencarnatória. Tá claro? Mas seria inconcebível para nós imaginarmos um Cristo, Jesus, reencarnando, subordinando-se a deformidades genômicas, né? E sofrendo padecimentos incoercíveis em decorrência de alguma genética. Evidente que nesse nível evolutivo o seu espírito é capaz de sobrepor-se a toda e qualquer imposição biomolecular, né? O Senhor deve ser eu ou é o Senhor lá em cima? O Senhor pode falar sobre a glândula pineal? Ela faz parte dos chakras? Eu posso falar pouca coisa, né? O Senhor lá em cima sabe muita coisa, mas eu não sei. Mas eu não sei se é pertinente aqui o nosso horário, né? Foge um pouco do tema, não é? E a gente abriria espaço aqui para outros assuntos que não são pertinentes ao tema da tarde, né? Seria a inexplicabilidade de formalização das 4 forças devido à força da gravidade e atração materna somente a 0,4% do universo? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Bem, seria a inexplicabilidade da formalização das 4 forças. As 4 forças são as forças fundamentais da natureza, né? A força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força gravitacional, né? Segundo a ciência, são as 4 forças fundamentais da natureza. Ela se esquece do 5º elemento, né? Da 5ª força, a força da alma, a força do espírito, né? A força que advém da consciência. Mas enfim, né, isso que ele está querendo perguntar. Seria a inexplicabilidade da formalização das 4 forças devido à ação da gravidade? Força materna, atração materna, somente a 4% do universo? Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu acho que essas 4 forças não explicam toda a nossa realidade, né? Elas sim, elas são responsáveis pela constituição da matéria, pelo sustentáculo da matéria, elas organizam o átomo, estabilizam o átomo, né? Então elas têm uma ação preponderante no 0,4% do universo, essas 4 forças fundamentais. Mas elas não representam toda a realidade do universo, né? Essa imponderabilidade do universo, esses 99,6% do universo, estão subordinados a outras forças, a forças sutis que não estão no agrupamento dessas 4 forças, né? É isso? Hoje a ciência já descobre a existência de outras forças que não são as 4. Por exemplo, a força de expansão do universo, a força que estufa o universo, né? Originária aí do inflaton, segundo a ciência, é outra força que não está subordinada a essas 4 forças fundamentais, né? Bem, enfim, se a pessoa quiser depois me explicar direito o que ela quis dizer com a pergunta, talvez eu possa tentar me esforçar, né, para explicar mais, tá? Acabou? Tem muito mais? É melhor do que lê-las pelo nosso tempo? Está na hora do recreio? Então, faça favor, você podia me mandar essas perguntas pelo e-mail, se vocês têm o meu e-mail, né? Mas a pessoa que fez pergunta e não obteve resposta, passa um e-mail para ela, acho que assim facilita, né? Pode passar para ela o e-mail e vocês mesmos formulam a pergunta pelo e-mail, né? Tá bom? Eu demoro alguns dias, mas eu respondo.
Ah, é? Então tá. Depois ela repica para todo mundo. Então você me manda com o e-mail da pessoa, né? Eu respondo com cópia para você, você manda para todo mundo, né? Muito obrigado, gente, viu? Pela paciência de vocês em nos ouvirem. Paz e alegria para todos. Obrigada, Gilson. Agradecemos aí o Gilson por essa maravilhosa palestra. E com certeza nos encontraremos em outras oportunidades. Muito obrigada. Então agora nós teremos 15 minutos de intervalo para um café. Mas um café rápido, tá? Porque o grande lanche será no final do evento, ok? Às 15h45. Então agora é um cafezinho, tomar uma água. E em 15 minutos, 3h15, todos aqui, tá bom?